بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje vamos falar acerca de pessoas que estão escusadas de fazer o jejum de Ramadã. Quando chega o mês de Ramadã, as pessoas perguntam: eu estou nesta situação, será que posso jejuar? Eu estou grávida, eu estou a amamentar, eu estou doente, que tipo de doença em que eu estou escusada ou escusado de fazer o jejum de Ramadã? Estou em viagem, aspectos do gênero. Portanto, hoje vamos falar quando é que a pessoa pode fazer o jejum, quando é que não pode fazer o jejum. Vamos falar, e Allah subhanahu wa ta'ala diz nos versículos onde fala da instituição de jejum de Ramadã, ele diz, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. Allah de nós não quer nada difícil, Allah não quer nos dificultar, Allah quer nos facilitar. Yuridu Allahu bikum al-yusra. Allah pretende coisas fáceis de vós, não quer vos dificultar. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah não colocou nenhuma incongruência. Allah não fez nada difícil para nós no din. O que nós temos que fazer é o que nós temos capacidade de fazer. Portanto, há coisas em si são difíceis, obviamente, mas Allah não subcarregou a nós aquilo que nós não temos capacidade. Allah não fez isso, e quando se está diante de uma situação insuportável, Allah abriu uma porta para que esta ação não seja praticada com esta dificuldade que iremos aqui explanar. Portanto, quanto a pessoas que não podem fazer o jejum, estamos a falar do doente, assim como a pessoa que está em viagem. Não só a mulher que está no período menstrual também não pode fazer o jejum, a mulher que está no período pós-parto também não pode fazer o jejum, a mulher que está a amamentar e dando ou amamentando, isso lhe cria uma debilidade que fará com que fique fraca e não consiga fazer o jejum. Esta também está escusada de fazer o jejum e vai fazer este mesmo jejum quando passar esta situação. Portanto, nos doentes, Allah diz: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. Aquele que estiver enfermo dentre vós, aquele que estiver doente, أو على سفر, ou estiver em viagem, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, que jejue noutro momento, quando passar a doença e quando terminar a sua viagem. Portanto, o doente, nós vamos encontrar tipos de doentes. Temos aquele doente crônico, cuja doença não lhe permite fazer o jejum. Para este tipo de doente, não há jejum. O doente crônico e que a doença não lhe permite fazer jejum, este não poderá fazer o jejum, e no lugar de cada jejum ele terá que alimentar um necessitado, não é? E entra também na categoria deste mesmo doente um idoso que pela fraqueza não consegue jejuar. Outro doente que o jejum lhe prejudica, podendo até levar à morte. Este não pode fazer o jejum, como aquele doente que tem algum tipo de doença, que vamos dar um exemplo, o diabético, que constantemente deve beber água, não é? Este tipo de doente não pode fazer o jejum é haram para ele, então ele terá que alimentar o necessitado, tendo capacidade para tal, porque Allah diz: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. O outro tipo de doente é aquele doente que jejuando, não é, possa pôr dificuldade, mashaqqa, mas não lhe prejudica a saúde, não é? Portanto, este doente é melhor não jejuar e fazer o qadá quando ele melhorar, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz que não quer nos dificultar. Portanto, ele está doente, mas se ele fizer o jejum, não é que ele vai morrer. Ele até que consegue, mas passa por situação muito difícil, que pode até retardar a cura da doença dele por ele estar a fazer o jejum. Portanto, é melhor este também não jejuar. Quando passar a sua doença, ele terá que depois repor os jejuns perdidos. Mas aquele que tem uma doença ligeira, dor de cabeça ligeira, dor de dente, está-lhe a doer o pé, este não é
escusado de fazer o jejum, este terá que fazer o jejum. Portanto, esta é a categoria, não é, dos doentes. E depois temos a categoria dos viajantes, nesta sequência de quem o jejum não é permitido. Primeiro é o doente, agora é o viajante, que também subdivide em categorias que, inshallah ta'ala, na próxima lição nós iremos abordar. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.